Eu já atendi uma mulher que ela falou para mim: olha, Adriele, eu deixei aqui o leite do meu filho. Eu tô indo para casa e o meu filho não tem o leite para ele tomar. Aquilo ali eu falei: meu Deus, não pode ser que é isso que Deus quer dessa pessoa. Não pode ser. Vamos pegar um exemplo, então, para a gente ver como funcionam algumas campanhas, alguns projetos. Sei que tem alguns projetos comunitários. Tem gente que fala que é bacana, mas tem gente que tem uns poréns aí. Mas o que o pessoal sempre pede, quer dizer, pelo menos em duas lives o pessoal pediu e uma delas foi bem interessante, assim, mas pode ter gente nova chegando ao canal a cada dia, né? Fogueira Santa. O que é a Fogueira Santa? Como funciona? Para quê? Como é que os pastores e os fiéis se envolvem com essa campanha? Explica para gente. Então, vamos lá. Ela começa sempre com uma reunião entre a parte mais alta, né, da instituição a respeito do tema que vai ser usado. Então, eles vão na Bíblia, vão pegar um tema, um personagem, para poder passar para toda a igreja no mundo todo, né? Quando a gente entra, qual a visão que a gente tem sobre isso? Porque eu fiz muito. Eu já dei muita coisa, já dei moto, já dei salário, já derramei muita coisa, e não só como membro, mas como pastor, acreditando cegamente naquilo, como algo que vinha de Deus, né, inspirado por Deus, para a gente ser abençoado, porque sempre é uma troca, né? Sempre tem a proposta da troca, e o personagem é usado para isso. Então, ó, o personagem A sacrificou isso e obteve aquilo. E as pessoas, como nós falamos no começo, 90% ou 99% sempre tem algum problema, né? E os argumentos que a gente usava, e você que não tem problema nenhum, você só vai fazer para agradecer. Então não tinha saída. Não, entendi. Não, isso aí, você vai fazer por Cara, eu agradecimento, ganho, coroa você perde. não tem para Não onde tem correr. saída. Então, na nossa cabeça, realmente era para isso, né? Só que depois que você vai conhecendo, você começa a perceber que a intenção última, vamos dizer, a última intenção é algum benefício para o povo, para as pessoas. E, primeiramente, é para a instituição, né? Acerca do que vai ser arrecadado. Porque com o que vai ser arrecadado, então mais condições para aumentar, vamos dizer assim, o poder, aumentar a Isso não é estrutura. direcionado, pelo menos uma parte disso, à comunidade, ajudar os membros que estão com problemas. A gente não tem, muito pelo contrário. É, o que fazem ali é doações, às vezes de cesta básica, que os próprios membros doam. Nada sai Tá, da instituição, né? Não tem entendi. nenhum vínculo. Então, todo esse movimento que você vê não sei se você já chegou a acompanhar, né? De distribuição de cesta, em estádio e tudo vem de uma outra arrecadação. Fora o que as pessoas fazem em Fogueira Santa, dízimo, oferta, campanha, propósito, isso entra e não sai mais. Né? Então, qualquer outro tipo de movimento social, então vem uma outra arrecadação. Então, a gente pega e pede de novo aos grupos, né, da igreja, aos membros, da sacolinha, ó, quem vai trazer 1 quilo disso, 1 quilo daquilo. Ó, às vezes, dependendo do pastor que está lá, porque muito pastor está ali com, vamos dizer assim, com sinceridade, de querer ajudar as pessoas, né? Mas não pode mexer, então o que ele faz? Ele se reúne com o pessoal para ajudar aquele membro de alguma forma, né? De necessidade que ele tem, seja um remédio, seja um alimento, seja o que for, né? Mas não é destinado a isso. Tudo é destinado a patrimônio, né? Como as pessoas já sabem. Então, igreja tem a Record, tem banco, hospital, casas, chácaras, templos, em vários lugares, né? E não abrem mão, empresas diversas, e não abrem mão disso. Então, tudo é destinado a manter esse sistema, né? E a Fogueira Santa também tem essa função, né? De dar esse up, vamos dizer assim, né? E manter tudo isso, né? Então é triste porque na época eu acreditava que era para abençoar as pessoas, mas depois eu vi que tudo aquilo era para manter o sistema religioso. Então era dessa forma que era feito. Então se reunia, aí vai fazendo reuniões à parte, né? Antigamente reunia mais tudo junto, mas hoje por conta das redes sociais, então eles foram tentando diminuir isso. Então, vai reunindo grupos e grupos e vão passando. Olha, nós vamos fazer isso, isso e isso, você vai falar isso. Aí, nessa reunião, começam a ter os argumentos. Então, como que a gente vai convencer as pessoas, né?
como a gente vai conversar. A gente já conversei, às vezes, entre pastores, de falar, ó, primeiro a gente dá o envelope na mão de todo mundo, né? Então, não vamos forte, porque ela é uma campanha forte da pessoa dar tudo, vai dar o carro, a casa, o salário, enfim. Então, você vai primeiro, dá o envelope à pessoa, depois que dá o envelope à pessoa, vão conscientizar o que ela tem que fazer, depois que ela entender o que ela tem que fazer, que aí a gente leva para um lado da seriedade. Olha, isso aqui não é brincadeira, hein? Você pegou o envelope, agora você vai ter que fazer o que Deus está te pedindo. E o que, que Deus está te pedindo? Aí entra os argumentos. Aí o que, que eu falava? O que, que Deus está te pedindo? Fogueira Santa não é qualquer coisa. Deus está te pedindo algo que vai doer. Então, ele nunca vai pedir algo simples para você, ele vai pedir algo que vai mexer com você, que as pessoas vão falar para você não fazer aquilo nunca, que na sua cabeça vai vir para você nunca fazer aquilo, mas é aquilo que Deus quer de você para abençoar você. Porque é o que está faltando você dar, é o que está faltando você sacrificar para que Deus possa te abençoar. E aí, então, depois que ela se conscientiza do que ela tem que fazer, aí a gente coloca o argumento que ela não pode falhar. Né? Então, agora você tem que ir até o fim. Você já sabe, você já pegou, você já sabe o que você tem que fazer, então você não pode voltar atrás. Então, são estratégias para que a pessoa faça o que a gente quer que ela faça. Né? E isso depois, com o esclarecer, é muito triste, porque muitas pessoas se prejudicam, fazem o que não poderiam fazer, famílias, sabe, acabam entrando em brigas, atrito, até separação às vezes, porque às vezes o marido não é da igreja e a esposa querendo a todo custo mudar a situação, faz o que não poderia fazer. Filho, eu com a minha mãe mesmo, quando eu fiz uma fogueira santa, cheguei em casa, ela ficou desnorteada, né? Que ela ia numa igreja, mas numa outra denominação. E aí ela perguntou: cadê sua moto? Cadê sua moto? E eu não respondia, né? Eu falei: já sabia, né? Porque já falavam para mim, eu falava: é o diabo, isso é o diabo me perseguindo. É o diabo usando minha mãe para me perseguir. Eu falei: cadê sua moto? Aí eu falei: dei na igreja. Aí, conflito, né? Briga. Ah, meu Deus não é o seu Deus, meu Deus dá, o seu Deus tira. E é uma confusão muito grande, né? Dívida, às vezes você deixa de pagar conta, e aí você acha que é um ato de fé, mas na verdade você está envergonhando, né? Você deixa de fazer um compromisso que você tem com a pessoa para colocar ali. Muitas pessoas fazem isso, empréstimo, aluguel, enfim. E tudo à base de E, eventos, né? e para a maioria das pessoas não acaba vindo essa recompensa bem maior do que foi esse sacrifício na observação de vocês. Olha só, eu passei em vários lugares, mais ali no Ceará. E nas igrejas que eu passei, Daniel, quando a gente perguntava na outra, quem tem um testemunho da Fogueira Santa? Não tinha, né? Então são mais nos templos maiores, né? Devido às vezes até à condição da vida da pessoa que acaba associando uma coisa a outra. Eu não duvido que possa até acontecer algum tipo de milagre, que não só em Fogueira Santa, mas em outros segmentos, né? Em outras religiões acaba acontecendo por um ato de fé da pessoa, Não pela fogueira né? santa, né? Não pela Fogueira Santa em si, mas a maioria, 80%, se você perguntar, não tem, tanto é que tem isso, né? Toda Fogueira Santa começa, olha, quero um testemunho de cada igreja, quero um testemunho de cada igreja, aí você tem que ficar se desdobrando ali para encontrar, maquiar, enrolar, para mandar lá um testemunho que muitas das vezes nem é aquilo que você mandou direito, é mais uma maquiada para você cumprir sua meta. Não, aqui tem um testemunho, então tá aí, você quer um testemunho? Então, Cumprir a meta, tá parecendo é, empresa isso aí. é inclusive o resultado, né? Não só a respeito de você ter um testemunho, mas o resultado dela, você tem que comparecer lá também, né? Então, 2 vezes por ano, então todo mês de julho e dezembro, já pergunto como foi a outra, para você saber o que você tem que fazer na atual, né? Para superar a meta. É até importante salientar, porque às vezes eu acho que as pessoas não sabem como que surgiu, né, a campanha, a Fogueira Santa. Porque às vezes a pessoa está lá, ela faz, mas ela não sabe nem como começou, de onde que saiu, como que começou. Na época da compra da Record, lá atrás, o líder dessa instituição, dessa igreja, ele precisava pagar, né, as parcelas da Record, e nesse mês ele não tinha, a parcela estava vencendo, ele não tinha. Isso é uma coisa que ele fala sempre na reunião de pastores. E ele foi com todos os processos que ele tinha para Israel no Monte Sinai.
E lá em cima do Monte Sinai, ele disse isso, tem registrado em várias reuniões, que ele queimou todos os processos em cima do Monte Sinai. Aí começou a fogueira santa, com ele. Mas ele apenas queimou os processos. Ele não colocou nenhum patrimônio dele no altar, ele não se desfez de nenhum patrimônio dele e nem da família dele. E aí ele trouxe esse conceito de fogueira santa, mas ele queima os processos em cima do Monte Sinai e você dá o seu dinheiro para ele levar para o Monte Sinai o seu Ele pedido de levaria o quê? Seria a Pedido. promessa pedido da de oração. pessoa, o pedido para que alguma coisa aconteça. A pessoa escreve como se Isso. fosse a cartinha para o Papai Noel, alguma coisa assim. Eu quero que aconteça tal coisa. Aí ele pega. Cura, eu quero a transformação do meu marido, quero prosperar financeiramente falando, e aí leva lá, Uhum, né? E aí são vários lugares, né? Tem o Monte Sinai, aí eles vão para Israel, fazem lá tem os montes lá, cada um com seu personagem, uhum. aí E levam lá e fazem. colocaria fogo nos pedidos. Hoje em dia, eles já vão queimados Levam os pedidos já Ah, queimados. e já fazem só queimados. a oração, né? Aí fazem lá a oração pelas pessoas, e aí morreu, né? Depois que orou, acabou. Cada um com seus problemas e vamos em frente, que amanhã, que mês que vem tem mais, daqui 6 meses tem mais. Uma coisa que fazia, Daniel, a gente pensar sobre isso, mas é assim, a gente pensava, só que não comentava, não exteriorizava, nem eu e ele, nem ele comigo. Acabava-se um propósito de fogueira santa, então tem todo aquele ritual que as pessoas passam pelo altar, deixam o envelope em cima daquele altar mesmo, e aí elas vão embora. Ali elas descem na casa delas, elas não têm o que comer. Se a água e a luz estiver atrasado, vai cortar, porque ela colocou todo o dinheiro dela ali, não tem o que fazer. Só que a gente subia, a gente quem? Os pastores e as esposas, e lá no sétimo andar tinha um banquete para a gente cear. Geralmente, a fogueira santa de dezembro, no Natal, a gente fazia festa lá em cima. Então eu falava, meu Deus, eu olhava aquela mesa farta e eu falava assim, gente, o povo, as pessoas não têm isso, eles desceram chorando. Eu já atendi uma mulher que ela falou para mim, olha, Adriele, eu deixei aqui o leite do meu filho. Eu tô indo para casa e o meu filho não tem o leite para ele tomar. Aquilo ali eu falei, meu Deus, não, não pode ser que é isso que Deus quer dessa pessoa. Não pode ser. Então, assim, situações que nos faziam pensar, mas ao mesmo tempo que a gente pensava, logo a gente já rebatia aquele pensamento assim, não, não, tá amarrado. Eu não posso pensar assim, isso aí é maus olhos da minha parte e você já trocava de estação, o seu pensamento, e seguia a vida. Então, assim, vinha esses sinais sempre dentro de você, a sua consciência, isso aí não está certo, mas a gente sempre rebatendo. Pois é, porque eu entendo que toda organização precisa ter algum tipo de arrecadação para pagar suas contas, o aluguel, a eletricidade, pagar alguns funcionários. Os pastores normalmente são pagos na Universal, não é isso? Você tinha um salário, imagino, não sei se a Adriele também tinha ou não, mas eu sei que existe todo um encargo e tem que sair de algum lugar esse dinheiro. E tanto quanto possível, é bacana quando você vê igrejas realocando parte dessa verba para a comunidade, para ajudar pessoas que têm problemas. Eu acho belíssimo o trabalho filantrópico de muitas instituições. Agora, parece que isso contrasta com o que vocês estão contando aí. Para onde vai essa verba? De onde vem essas campanhas comunitárias, as cestas básicas? Parece meio divergente desse cenário mais bonito que a gente gosta de ver em algumas religiões, né? E a propaganda é muito grande, né? Feita de uma maneira em que todo mundo olha e fala, olha que bonito, né? Porque realmente é bonito, né? Mas Uhum. é igual você falou, não tem ali em meio a tudo isso que acontece essa preocupação realmente com o próximo. Como ela falou, essa moça que falou, não tem o leite da minha filha, se ela for lá pedir o leite, dependendo de quem ela encontrar lá como à frente do trabalho, vai dar um envelope na mão dela. Não, Deus vai te honrar. Não vai ir lá pegar da geladeira e dar um leite. Ah, não, você não fez com Deus? Então Deus não vai. O altar, aí começa as frases de efeito. O altar não fica devendo nada para ninguém. E você não fez comigo, você fez com Deus. Então começa esse tipo de argumento. Mas assim, Com Daniel, dízimo é parecido? Com o dízimo para fazer arrecadação? Tem esses apelos assim ou é um é, pouco o diferente? apelo do dízimo, por exemplo, a gente sempre tem reunião e sempre tem argumentos para fortalecer o dízimo, porque o dízimo
tem que ser colocado na cabeça das pessoas como algo mensal, né? Mensal ou semanal, de acordo com o que a pessoa ganha. Tudo que passa na mão dela já tem que estar introduzido dentro dela que 10% é de Deus. E aí, qual o argumento para fortalecer isso? Aí começa a colocar o medo, né? Então, aí começa a usar texto fora de contexto, coisas que hoje já não são mais válidas na Bíblia, para colocar medo na pessoa, para colocar o medo do, por exemplo, eles dizem do devorador, né? Falam do espírito devorador, que se a pessoa não devolve o dízimo, esse espírito vai devorar o que ela tem. Esse espírito vai acabar. E usa outro argumento, que os ladrões não vão entrar no reino de Deus. E aí pega a passagem que tem lá, que roubará o homem a Deus. Todavia, vós me roubais nos dízimos, nas ofertas. Mas isso num outro contexto, né? E aí fala, então se você não devolve o dízimo, você é um ladrão. Eu usei muito esse argumento. Às vezes você não tem coragem de mexer na bolsa da pessoa que está do seu lado, mas você rouba a Deus não devolvendo os seus 10%, né? Então, argumentos que deixavam a pessoa ali sem saída. E, então, aquilo já era uma base, né? O dízimo, como a gente diz, é a base. Então, quando a gente conversava entre pastores, a gente tem que fortalecer o dízimo na igreja, porque o dízimo é a base. E as campanhas, ofertas, fogueira santa é o crescimento, vamos dizer assim, né? Então, a igreja já tem aquela base, que é os 10% do assalariado, do vendedor, então já tem aquela base, e o que faz fora isso, porque todo dia tem campanha, todo dia tem um envelope, então toda reunião que a pessoa vai, olha, você vai semana que vem, em cima dessa palavra, trazer uma oferta de 10, todo mundo com uma oferta de 10, de 20, ou conforme Deus tocar em você, mas se De você quer ser R$ 10, R$ 20. reais, 100 reais, 1.000 reais, aí depende, né? Ou Tá. conforme Deus tocar em você, e na segunda-feira que vem, se é uma reunião de segunda, na segunda-feira que vem você vai trazer. Se é uma reunião de domingo, no domingo que vem você vai trazer, e assim sucessivamente. Então, todo dia, se a pessoa for todo dia na igreja, todo dia vai ter um envelope para ela pegar, fora o dízimo, para ela trazer uma oferta de uma campanha, de um propósito, que se tira da palavra. E E eles de. não argumentam no sentido de traga para ajudar a igreja está precisando pagar o aluguel, ou às vezes tem um pouco disso também. Quando assim cansa, vamos dizer assim, né? Não tem mais campanhas, mas aí começa, ó, você vai ser um proclamador do telhado. Esses argumentos, que é um proclamador do telhado, você vai trazer uma oferta para rádio, para TV, para a gente poder proclamar a palavra de Deus por aí fora. E o que que a gente conversava também? Porque com esses argumentos as pessoas geralmente não trazem. Então, os argumentos que a gente usava, a gente tem que levar para a fé. Era esse o nome. Então, a gente pegava uma outra palavra. Então, ó, você vai ajudar a palavra de Deus chegar através da rádio e da TV, e Deus vai usar alguma forma para a palavra de Deus chegar naquele seu filho viciado. Então, você vai trazer essa oferta para. Então a gente usava de argumento, não tinha, a pessoa está ali naquele desespero e ela ia fazer, né? Ela ia trazer, ela não ia trazer se você falasse, olha, a gente precisa pagar esse mês tanto de rádio, pessoal, quem pode? Talvez ela não ia por conta da necessidade até dela, né? Mas quando você toca na ferida, né? Então ó, a gente precisa pagar a rádio e você que vai Uhum. fazer, Deus vai usar de alguma maneira para uma voz chegar até o seu filho, uma voz chegar até o seu marido e por aí. Todos os caminhos, então, retornariam à própria pessoa que faz a oferta, que participa do dízimo, Sempre, de alguma campanha, sempre uma barganha, sempre um uma interesse. barganha. Por isso a teologia da prosperidade, como dizem. Você vai Exato. prosperar, você vem aqui para sua vida melhorar. Melhorar. Isso. Então tem essa narrativa muito que pega no âmago de cada um, naquilo que é de interesse de cada um, e por isso talvez funcione do ponto de vista psicológico, do ponto de vista de a pessoa dar dinheiro, estar ali fielmente todo culto, tem um poder de convencimento bem forte, né, pelo que vocês estão contando aí. Sim, porque assim, entre a gente, quem quer ser pobre? Todo mundo quer ser rico. Todo mundo quer ter uma vida boa, todo mundo quer ter uma vida melhor. Então você está indo ali na ferida, tocando ali no joelho da pessoa, né? Na sustentação da pessoa. Então você quer ter uma vida melhor, você quer. E passava vídeos, né? Então, nos vídeos de testemunha, era sempre as pessoas com uma mesa de café da manhã farta, uma BMW na garagem, um triplex, um duplex, sem falar com a boca, mas em outras palavras, você quer ter essa vida? Você tem que trazer.
Você tem que Agora, eu dar. aposto que, não sei se o IBGE tem esse tipo de dado, fiquei curioso agora, mas eu aposto que se pegasse a média salarial de renda de quem é da Universal e comparasse com outras organizações, talvez até outras igrejas, eu não sei se vai ser uma média muito mais alta, não, Sim, viu? Não, seria interessante se fizesse. Não é porque talvez eles pudessem provar por A mais B que essas doações, que essa entrega, que esse sacrifício está tendo um retorno, mas como isso é tá. garantido no final das contas? Porque num universo de milhares e milhares de membros, obviamente, uns ou outros vão ascender Vai, na vida, é normal. A gente tem pessoas que têm oportunidades, que têm privilégios, que têm às vezes, claro, uma batalha diária de cada um que vão melhorar, que vão ascender economicamente. Mas será que isso foi por causa da fogueira santa, por exemplo, aquele pote de leite que o menino tanto precisava, que foi doado ali, ou foi por outros meios? Então, estou só problematizando, porque eh, eu não sei se isso condiz com a realidade, né? E se não condisser com a realidade. Caramba, quantas pessoas podem estar deixando de ter aquela grana que seria mais bem empregada para pagar suas contas, para ascender de fato na vida? Milhares, milhares de pessoas lesadas, famílias destruídas. Porque se por um lado ela chega lá com um problema de saúde e pela fé dela, através da fé dela naquilo que ela crê em Deus, ela é curada, a vida dela melhora. Por outro lado, é essa situação. A gente passou em lugares, o nosso ministério, a maioria foi no Ceará. A gente foi para o Ceará com um ano, né, na obra. E lá a gente ficou 10. A gente passou em cidades lá do interior que ninguém tinha um carro. Ninguém. Sabe o que que é uma igreja numa cidade? Ninguém tem um carro. Por que não tem? O que está acontecendo? Então, assim, era coisas assim que a gente tinha vergonha, né? De comer uma pizza. Uma vez a gente estava comendo uma pizza à noite, a gente saiu da igreja e foi comer uma pizza à noite, e daqui a pouco uma obreira vem vender trufa pra gente na nossa mesa. Então eu falei assim, eu tô comendo uma pizza com o dinheiro dela. Ela tá financiando, ela tá patrocinando a minha e pizza. detalhe, Daniel, vendendo trufa para fazer a fogueira santa. Exato, exato. Entendeu? Então era É, muito. Então essas coisas que foram despertando a gente, né? Que a gente tá. começou e aí vendo esse contraste da vida do povo e da vida da liderança de que até mesmo nós vivíamos, né? E tinha alguma coisa Sim. errada. E aí, um argumento, né, só complementando o que ela falou, que para a pessoa ser abençoada, nós falávamos que ela tinha que ter uma vida completa, então ela não podia parar de lutar. E o que que é lutar lá? É fazer fogueira santa atrás de fogueira santa, voto atrás de voto, enquanto ela não tivesse a vida dela completa. Então pegava argumentos bíblicos e falava, olha, eu fulano, Abraão, por exemplo, foi abençoado em tudo, então você tem que ser abençoado em tudo. Se você não está abençoado em tudo, tem algum problema com você, né? Enquanto você não for abençoado em tudo, e a pessoa fica buscando aquilo, que a gente sabe que é normal, todo mundo tem Procurando o problema nela mesma, né? Nossa, que onde eu estou acontecer. errando, onde eu estou pecando, onde eu estou falhando diante de Deus para a minha vida estar tão miserável assim. Isso é foda, né? A pessoa se sentir culpada por não estar prosperando no final das contas. Caramba, estou dando tanto dinheiro, estou me sacrificando, trabalhando aqui como obreiro muitas vezes, vendendo trufa e não prospero. Onde eu estou errando, né? Olha como às vezes falta um pouco olhar meio de fora o que está acontecendo para perceber que de Até repente ela está porque, investindo tempo, energia e dinheiro em algo que não está dando retorno. e até porque eles vêm buscar orientações com a gente, né? Tipo assim, vinha, né? Pastor, por que que minha vida não muda? Eu faço isso, devolvo o dízimo, dou oferta, faço fogueira santa. Aí, qual era a resposta? Porque a gente fica sem resposta. Você está fazendo alguma coisa errada. Ou você não entregou ainda o que Deus quer que você entregue. Você não fez o que Deus quer que você faça. Porque Deus não falha. O altar não falha. Então você tem que falar com Deus, você tem que ver onde você está errando. Talvez tenha um pecado escondido. Então a gente começa a jogar para a pessoa, porque a gente E mesmo não. quem não fez uma cagada na vida, né? Atire a primeira pedra. Aí você pode se pegar naquilo lá da sua adolescência, ó. Você falou que já mexeu com criminalidade, né? Você já fez alguma coisa aí. Eu também tenho meus pecados lá da adolescência. Eu também fiz umas coisas erradas na vida, né? Não, aí você fica, caramba.
Será que quando eu sacaneei com meu vizinho aquela vez lá, eu era criança e tal, será que isso aí ainda me persegue? Eu tenho que pedir perdão, eu tenho que. Não, não, é um tipo de cartada que se aplica a qualquer um e a pessoa vai se conformar com aquele tipo de coisa, né? Ou será que foi uma oferta que eu deixei de dar? Ou era para mim dar 10, eu dei 5? Entendeu? Coisas assim. Ou um pensamento que eu tive, ou uma briga, briguei com a minha mãe. Uma coisa normal, às vezes briga em casa, marido discute. Ah, então acho que foi por isso, porque eu falei, eu deveria ter ficado quieto. Então ela começa a procurar alguma culpa nela e fica nesse ciclo rotativo, vicioso, É. na Com todo qual respeito a quem tem sua fé, quem tem sua religião e tudo, mas às vezes a culpa não é sua, às vezes o caminho não é esse que você optou. Só considera a possibilidade, né? Quem sou eu? Eu não sou detentor de verdade alguma para falar taxativamente como funciona ou como não funciona, mas assim, pelo que vocês estão descrevendo e tudo, o que eu já aprendi na minha jornada também. Muitas pessoas vão sofrer, não tem nada a ver com você ter orado mais ou menos. Muitas pessoas vão crescer na vida e prosperar, e isso não tem nada a ver com você ter orado mais ou menos. Eu não sou um homem religioso há muito tempo. Minha vida não está longe de ser perfeita, sabe? Mas eu tenho uma vida relativamente confortável. E não é porque eu estou orando, ou eu estou dizimando, ou eu estou fazendo isso ou aquilo. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a sociedade em que a gente vive, em primeiro lugar, o sistema econômico que vai beneficiar uma minoria. O capitalismo é sobre isso. Uma minoria vai deter muito poder, muito dinheiro, a maioria vai se ferrar mesmo. É a bem por dedicação aí. ao trabalho, aos Exato, aí vem fatores individuais, obviamente, eu não quero excluir isso, mas claro que a dedicação, quanto que você está lutando, está se esforçando, isso aí também, mas não sejamos ingênuos. Tem pessoas que têm mais privilégios do que outras. Eu tive o privilégio de poder estudar até meus 30 anos, até concluir meu doutorado. Eu não fui pressionado a ter que trabalhar até meus 30 anos para pagar todas as minhas contas. Já trabalhava, tá? Não que eu não trabalhasse. Desde os meus 20 e poucos, na verdade, desde os meus 14 anos eu já trabalhava com meu pai, ajudava no escritório dele, sempre fui trabalhador, mas eu nunca precisei abrir mão de estudar para ter que trabalhar. E é a realidade de boa parte dos brasileiros, de não ter tempo nem energia para poder estudar, porque tem que fazer, vender a trufa ali no semáforo, fazer alguma coisa para pagar o mínimo. Então, assim, eu concordo que, claro, que o esforço de cada um conta também. Obviamente, tem alguns que têm as mesmas condições, mas tem um que é um pouco mais empenhado do que outro, isso vai contar. Mas tem privilégios, tem pessoas que têm condições mais favoráveis para poder, como foi o meu caso, né? Eu agradeço muito aos meus pais, ainda bem, que me deram condição de estudar até o meu doutorado. Quantas pessoas têm esse privilégio de não precisar trabalhar bastante até os 30 anos para poder estudar até quando der, né? Então, tem vários fatores na vida que explicam por que você prosperou ou não, ou quanto você prosperou. E mais uma vez, não que minha vida seja perfeita, tá, gente? Eu estou trabalhando manhã, tarde e noite, todos os dias, e ainda assim eu tenho minhas pelejas, eu tenho meus problemas também. tem, Mas incomparável com muitas pessoas que estão na igreja, dando, tá? caramba, isso aí, dando o leite em pó. À espera de um milagre, dando o dinheiro que era para ser usado para pagar suas contas, uma consulta médica, um plano de saúde. Caramba, gente! Caramba! E aí, bom ou não, aqui é o Daniel Gontijo, espero que você tenha curtido esse corte. Clica aqui para ver a live completa lá no meu canal principal e para ver mais vídeos nessa pegada, não deixa de se inscrever por lá e por aqui também. Um abraço, tchau!